Senhoras e senhores, e a todos aqueles que acompanham nosso trabalho ao vivo pela internet, boa noite. Sob a proteção de Deus, damos início aos trabalhos da 4ª reunião ordinária de 2013. Solicito ao primeiro secretário da mesa para que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre dos Santos. Era bom ligar. Vereador Alexandre dos Santos. Presente. Vereador Valdeci Fernandes. Presente. Vereador Edio de Oliveira Souza. Presente. Vereador Écio Minozzi Júnior. Presente. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Presente. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Presente. Vereador Marco Antônio Ribeiro dos Santos. Presente. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Presente. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Presente. Vereador Rafael Tadeu Martim. Presente. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Presente. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Presente. Vereador Walid Ali Hamid. Presente. Estando presentes todos os senhores vereadores, declaro aberta a presente reunião. Convido o vereador Rafael Tadeu para fazer a leitura de 2 versículos da Bíblia Sagrada e que todos se postem em pé. Esperei confiante pelo Senhor, e Ele inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendo de lama. Colocou-me aos pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Amém? Vamos passar à fase do expediente. Não tendo matérias do Poder Executivo, passaremos às matérias do Poder Legislativo. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ementa das matérias do Poder Legislativo. Projeto de Decreto Legislativo número 3 de 2013. Márcio Alexandre Emídio de Oliveira dispõe sobre a concessão do diploma e da medalha Câmara Municipal de Mariporã a senhora Iracema Rodrigues Arcanjo dos Santos. Projeto de Lei número 9 de 2013. Mesa Diretiva dispõe sobre a revisão geral anual das remunerações dos servidores municipais do Poder Legislativo e concede aumento salarial. Projeto de Lei número 10 de 2013. Edio de Oliveira Souza dispõe sobre a criação da corrida rústica de Terra Preta e da corrida da Padroeira de Mariporã e a respectiva inclusão no calendário oficial do município de Mariporã. Expediente recebidos diversos. Solicito ao segundo secretário para que informe se existe relação de correspondências recebidas. Correspondências recebidas. Telegramas do Ministério da Saúde comunicando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em favor do município de Mariporã. Correspondência do Ministério da Educação comunicando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em favor do município de Mariporã. Ofício da Associação Beneficente Nossa Senhora do Desterro encaminhando cópia das prestações de contas dos meses de novembro e dezembro de 2012. Ofício do deputado estadual Beto Trícoli desejando sorte ao vereador Écio Minozzi Júnior frente à mesa diretiva desta Câmara. Ofício do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando cópia das peças dos autos do processo. Tribunal de Contas 9708/062/02. Câmara Municipal de Mariporã, 27 de fevereiro de 2013. Está lido as correspondências, senhor presidente. Vamos passar às indicações. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 218 do Regimento Interno, solicito ao segundo secretário para que faça a leitura das emendas das indicações apresentadas pelos senhores vereadores.
Indicação número 91/2013, vereador Edio de Oliveira Souza, ao senhor prefeito, solicitar ao departamento competente uma segurança para a UBS de Terra Preta. Indicação número 92/2013, vereador Edio de Oliveira Souza, ao senhor prefeito, para contatar Eletro solicitando instalação de luminárias no calçadão de acesso à Avenida Demétrio Leônidas Conides com a rua Edson Petro, no Jardim Nippon. Indicação número 93/2013, vereador Edio de Oliveira Souza, ao senhor prefeito, oficiar a empresa Concremix para fazer o lançamento diário de água na Avenida José Antônio de Moraes, altura do número 1450, na Vila Machado. Indicação número 95/2013, vereador Valdeci Moreno de Souza Lopes, ao senhor prefeito, junto ao departamento competente, realizar a limpeza do córrego central do distrito de Terra Preta. Indicação número 96/2013, vereador Valdeci Moreno de Souza Lopes, ao senhor prefeito, solicitar elétrico para instalar luminárias nas estradas municipal entre a empresa Aligra e o quilômetro 59 da rodovia Fernão Dias. Indicação número 97/2013, vereador Valdeci Moreno de Souza Lopes, ao senhor prefeito, providenciar o asfalto na rua Domingos Rondina, Colina 1. Indicação número 98/2013, vereador e presidente S. Minozzi Júnior, ao senhor prefeito, para que verifique a possibilidade de firmar parceria com o governo do estado para a construção de uma creche com capacidade para 200 crianças. Indicação número 99/2013, vereador S. Minozzi Júnior, ao senhor prefeito, junto ao departamento competente, a possibilidade de construção de um espaço de lazer com quadra na rua Primavera, no Parque Náutico. Indicação número 100/2013, vereador S. Minozzi Júnior, ao senhor prefeito, para que verifique a possibilidade de firmar convênio com o governo do estado para a construção de uma escola em substituição à Escola Estadual Odorico de Oliveira Nascimento, no bairro Votorantim. Indicação número 101/2013, vereador Márcio Alexandre Emídio Oliveira, ao senhor prefeito, solicitando à Secretaria da Educação a implantação de uma creche no bairro Caraguatá. Indicação número 102/2013, vereador Márcio Alexandre Emídio Oliveira, ao senhor prefeito, para patrulhar e cascagar a Rua 3, bairro Boa Vista, Rua Caminho da Palhinha, bairro Itatiaia e Estrada da Palhinha, no bairro Palhinha. Indicação número 103/2013, vereador Márcio Alexandre Emídio Oliveira, ao senhor prefeito, junto ao órgão competente, operação tapa-buracos na Avenida das Marginais, Jardim Bela Vista e nas estradas São Pedro e Nunes, no sítio dos Nunes, conforme ofício número 2/2013, protocolado nesta prefeitura. Indicação número 104/2013, vereador Marcos Pinto Barbosa, ao senhor prefeito, junto ao departamento competente, instalação de luminária nas ruas Engenheiro Aristides Romaro, no Jardim Santana. Indicação número 105/2013, vereador Marcos Pinto Barbosa, ao senhor prefeito, junto ao departamento competente, capinar e patrulhar os caminhos 1 e 4 no Jardim Flor de Bragança. Indicação número 106/2013, vereador Marcos Pinto Barbosa, ao senhor prefeito, junto ao departamento competente, operação tapa-buracos na estrada do Rio Acima. Indicação número 107/2013, vereador Valide Ali Amid, ao senhor prefeito, para fazer um projeto que conceda desconto e parcelamento sobre o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. Indicação número 108/2013, vereador Valide Ali Amid, ao senhor prefeito, para fazer um centro de especialidades médicas, bem como uma unidade de fisioterapia na UBS de Terra Preta. Indicação número 109/2013, vereador Valide Aliami, ao senhor prefeito, construir ou alugar mais uma unidade de creche no centro do distrito de Terra Preta. Indicação número 110/2013, vereador Ricardo Vieira da Silva, ao senhor prefeito, para criar o Departamento de Pesca e Agricultura. Indicação número 111/2013, vereador Ricardo Vieira da Silva, ao senhor prefeito, junto ao departamento competente, para patrulhar e cascagar a rua Arapongas, antiga estrada da Paineira, no Mato Dentro. Indicação número 112/2013, vereador Ricardo Vieira da Silva, ao senhor prefeito, junto ao departamento competente, patrulhar e cascagar a Alameda das Paineiras, no Parque Residencial em Costa da Cantareira. Indicação número 113/2013, vereador Rafael Tadeu Martim, para o senhor prefeito, junto ao departamento competente, capina e limpeza na Avenida Vitor Odorico Bueno, estrada Henrique Barbosa Ortiz, Mato Dentro, Rua Arthur Dias Figueira e Laurindo Félix da Silva, Jardim Esperança, e ruas Primavera, Verão, Outono e Inverno, no Parque Náutico.
Indicação número 114, 2013, vereador Rafael Tadeu Martins, senhor prefeito, junto ao departamento competente, para abrir os portões nos fins de semana na Escola Municipal Pascoal Luciane Júnior, no Jardim Lúcia, e Escola Municipal João Pulga Dias, no Jardim Pereira, no distrito da Terra Preta. Indicação número 115, 2013, vereador Rafael Tadeu Martins, ao senhor prefeito, patrolar e cascalhar a Alameda Bahia, Avenida Vitor Odorico Bueno, Alameda dos Tupiniquins, Rua Antônio Gomes Barros, Estrada Olho d'Água, no Mato Dentro, e ruas Mário de Andrade e Aloysio Tancredo G. de Almeida, no Jardim Lúcia. Indicação número 116/2013, vereador Marco Antônio Ribeiro Santos, ao senhor prefeito, para que, junto ao departamento competente, efetuar a limpeza geral, incluindo capina na rua Quartzo, bairro Mantiqueira, e na rua Doutor Xavier, no bairro Lava Pés. Indicação número 117/2013, vereador Juvenildo de Oliveira Dantas, ao senhor prefeito, para contratar o departamento competente para implantar uma unidade de PSF, Programa Saúde da Família, para atender os locais Hortolândia, Parque Suíço, Jardim da Serra, Encosta da Cantareira, Santa Fé, Vila Esperança, DIB, Oásis Paulista e Parque Votorantim. Indicação número 118/2013, vereador Juvenildo de Oliveira Dantas, ao senhor prefeito, junto ao departamento competente, estudar a possibilidade de implantar o Conselho Municipal de Cultura e criar a sistematização exigida para a adesão do município de Mariporã ao Plano Nacional de Cultura. Indicação número 119/2013, vereador Juvenildo de Oliveira Dantas, ao senhor prefeito, para contratar o departamento de obras para patrulhar e cascalhar as seguintes vias: Estrada Américo Príncipe e Rua Cândido Portinari, no bairro Luiz Fagundes, Rua Ziza Moreno, no Rio Acima, Estrada 11B, Jardim Flor de Bragança, Rua Otto Benedito Gols, Jardim Santa Branca e Rua Imirim, no Parque Votorantim. Indicação número 120/2013, vereador Oswaldo Loureiro Filho, ao senhor prefeito, determinar ao departamento competente limpeza e patrulhar e cascalhar a Estrada dos Cardosos e capina e limpeza das marginais da represa. Indicação número 121/2013, vereador Oswaldo Loureiro Filho, ao senhor prefeito, determinar ao departamento competente a limpeza do bueiro no início da Avenida Lívia Val Silva André, Jardim Pinheiral. Indicação número 122/2013, vereador Oswaldo Loureiro Filho, ao senhor prefeito, concretar a Estrada dos Remédios, no quilômetro 13, sentido Cardoso, próximo ao sítio Paprita. Indicação número 123/2013, vereador Alexandre dos Santos, ao senhor prefeito, para solucionar o problema quanto ao acúmulo de lixo nos seguintes locais: Jardim Maria Antonina, Jardim Cinco Lagos, Pirucaia, Piquenique Centro, Toca da Onça, Vila João Henrique, Capim Branco, Bairro dos Bentos, Marmelo, Tapera Grande, Guavirituba, Boa Vista e Ponte Alta. Indicação número 124/2013, vereador Alexandre dos Santos, ao senhor prefeito, para instalação de no mínimo 8 luminárias na rua Servidão, no Pirucaia, no bairro dos Bentos. Indicação número 125/2013, vereador Alexandre dos Santos, ao senhor prefeito, para estudar a possibilidade de reativar o mais breve possível a UBS do Capim Branco, na Vila João Henrique. Indicação número 126/2013, vereadora Valdeci Fernandes, ao senhor prefeito, determinar ao departamento competente a colocação de redutor de velocidade na rua Estrela Polar, Cinco Lagos, próxima à Chácara Borboleta. Indicação número 127/2013, vereador Valdeci Fernandes, ao senhor prefeito, determinar ao departamento competente patrulhar e cascalar a rua Piaba, Parque Lagoa do Barreiro. Indicação número 128/2013, vereador Valdeci Fernandes, ao senhor prefeito, junto ao departamento competente, viabilizar a modernização da Zona Azul e a instalação de sistema de parquímetro digital, bem como estudos do seu funcionamento e operacionalidade. Está lida a indicação, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vamos passar às moções. Convido o vereador Edio de Oliveira Souza para que faça a leitura da moção de pesar número 3, de sua autoria.
senhor presidente, mesa diretiva, nobres colegas vereadores, todos presentes e aqueles que nos assistem pela internet. Boa noite. Considerando que o senhor Luiz Carlos Leite foi um conhecido cidadão que contribuiu para o desenvolvimento do esporte no distrito de Terra Preta, deixando muitos amigos nessa cidade, considerando que o senhor Luiz Carlos Leite era a pessoa que soube granjear e preservar amizades, constituiu respeitada família em nossa cidade e atencioso com familiares e amigos, considerando ainda que quis Deus que o senhor Luiz Carlos Leite fosse ao seu encontro, inspirando-nos nessa iniciativa e reconhecimento desse querido cidadão e amigo, considerando finalmente que fique registrada essa póstuma homenagem e nosso sincero reconhecimento ao senhor Luiz Carlos Leite, que teve seu passamento ocorrido no dia 21 de fevereiro de 2013, apresento à douta mesa na forma regimental, depois de ouvido o colégio plenário, a aprovação dessa moção de pesar à família do senhor Luiz Carlos Leite. Agora coloco em discussão a moção de pesar número 3 de 2013. Algum vereador para discutir? Não havendo vereadores para discutir, vamos para a votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovada a moção de pesar número 3 de 2013 por unanimidade com os votos de todos os senhores vereadores. O uso da palavra no expediente. Vamos passar para o uso da palavra. Solicito ao segundo secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores pela ordem de inscrição, para que façam o uso da palavra. Vereador Márcio Emílio de Oliveira. Márcio Alexandre Emílio de Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, muito boa noite. Senhor presidente, gostaria de enviar alguns ofícios. O primeiro ofício aqui seria para o subprefeito Terra Preta, agradecendo ele pelo atendimento que ele prestou em cima da indicação número 76 que eu fiz ali na região central. A indicação está ali, rua... Não tenho exatamente o nome aqui da rua, mas depois eu passo para a Dani. Foi prontamente atendido, já foi feito o serviço, que era tapa-buraco. Então gostaria de parabenizar pela agilidade que ele tem dado ao serviço. Também gostaria de enviar ofício à empresa Electro para que ela fizesse a manutenção em todas as luminárias na estrada do Capoavinha. Aquela estrada ali, as luminárias estão todas apagadas e as pessoas passam por ali correndo um grande risco ali de sofrer ações de meliantes ali. Então a iluminação pública tem que fazer valer, e já existe a iluminação pública, é só fazer o reparo das mesmas. Então que fique esse ofício para a Electro. Também gostaria de parabenizar aqui o secretário de Saúde, Dr. Blanco, pela pronta resposta que ele deu em relação tanto à audiência que nós fizemos aqui sobre algumas perguntas que foi feito aqui para ele após a audiência pública, nós fizemos uma audiência particular com ele, mas também a resposta que ele enviou para esse vereador. A audiência pública foi feita na segunda-feira. Eu levantei uma questão de uma funcionária que eu fiquei em dúvida, e ele prontamente já mandou aonde que está, tudo certinho. Então veio toda a resposta, coisa que não ocorria no passado, demorava, nunca chegava aqui a resposta. Então já prontamente chegou, já vi, já tirei a minha dúvida do que a gente estava aí com uma certa dúvida na funcionária, e já esclareceu, não tem mais dúvida. Então acho que é isso, essa forma tem que ser feito o trabalho, tem que ser atendido rápido, o vereador tem que ser atendido. O vereador está aqui para tentar esclarecer, e graças a Deus ele conseguiu nos mandar rapidamente, a gente já equacionou esse problema. Gostaria também de só falar a respeito da minha indicação, a primeira indicação sobre a implantação de uma creche no bairro do Caraguatá. Isso é um anseio da comunidade, há muito tempo o pessoal vem pedindo isso, vem pedindo essa creche, e aquela região falta, nós sabemos que toda a região, na cidade inteira, falta creche, falta vagas em creches, mas ali especificamente é uma demanda grande que tem naquele local, e no passado foi desapropriado, existe
uma área ali que foi desapropriado com o intuito de fazer uma creche. Então fica aqui o pedido para que estude melhor a possibilidade de implantar uma creche lá nesse espaço, ou caso não dê para implantar nesse terreno que foi desapropriado, que também infelizmente é o único terreno que tem ali, é uma área de lazer, que aí você vai conflitar, ou faz a creche, mas perde a área de lazer, ou, se for o caso, locar uma residência naquelas imediações para que possa suprir a falta de vagas que tem naquela região. Com certeza que se fizer pelo menos o aluguel, a locação de uma casa naquela região, você já vai colaborar muito com pelo menos 70, 80 vagas em creche aí numa casa. E então fica esse pedido por efeito, essa indicação. Espero que analise com carinho. E tenho certeza que se realmente existir a demanda e se existir a possibilidade, tenho certeza que tanto o prefeito quanto o secretário não vai medir esforço para poder atender aquela comunidade. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, nobre vereador. Mais algum vereador? Doutor Oswaldo. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres vereadores, público presente e internautas que nos assistem pela internet. Senhor presidente, eu só subo essa tribuna queria que fosse enviado aqui um ofício ao senhor prefeito para que fosse acionada a Sabesp para reparar um vazamento do tampão circular que está ocorrido na rua Alzira Ferreira Campos, com a rua São Paulo. Este tampão está em cima de uma faixa de pedestre e trata-se de uma galeria de esgoto, trazendo transtorno aos moradores da região. Inclusive, senhor presidente, é um local ainda que foi feito a faixa de pedestre, onde vaza muita água, e justamente na faixa de pedestre. E a água, onde as pessoas trafegam ali pela lei, pode ocasionar com certeza uma queda e se machucar as pessoas que ali trafegam ali. E foi tirada uma foto também, senhor presidente, que também, para você ter uma ideia, é até relacionada com a possibilidade de enviar também um ofício à Secretaria de Obras, porque está chegando ao cúmulo de nascer até mato no asfalto e mato no cimento. Então eu acho que seria também justamente numa área onde que se faz o tráfego de pessoas, que é na área na faixa de pedestre. Essa é um ofício que eu queria que fosse enviado, tanto à Secretaria de Obras como à Sabesp. Um outro ofício, que também seria endereçado ao excelentíssimo senhor prefeito, para que acione a vigilância sanitária quanto a um esgoto que está sendo jogado em via pública, na rua Álvares de Azevedo, em frente ao número 207, no bairro Jardim Oliveira. Além de estar poluindo o meio ambiente, pois ali próximo existe uma área verde e uma nascente, esta condição de se fazer uma ligação clandestina, provavelmente é clandestina, pode trazer doenças. A Sabesp, inclusive, já visitou o local e disse que é competência da prefeitura. Então, a prefeitura, na condição que existe de se fazer um saneamento, um joga para a prefeitura e o outro joga para a Sabesp. A Sabesp refere que é problema da prefeitura por ser uma canalização clandestina. E chega na prefeitura, a prefeitura fala que quem é o responsável pelo saneamento é a Sabesp. Então acaba jogando um problema para o outro e não se resolve nada. Aqui também existe um problema que hoje até foi me colocado a par em Terra Preta, no Jardim Lúcia 1, ali naquela rua da Cobrascal.
ali corre, né, existe uma mina de água ali, e ela sempre correu ali, né, e fazendo uma valeta, né? E essa valeta ela chegou no cúmulo agora de se impedir a entrada dos moradores no bairro do Jardim Lúcia 1. Na condição, né, foi solicitado, né, por um cidadão que a subprefeitura tomasse alguma providência, pois o próprio cidadão que mora no Jardim Lúcia não estava conseguindo voltar para casa e muitas vezes também não conseguiria sair do bairro. E na própria prefeitura, da subprefeitura, foi referido que ali não era competência da subprefeitura, era competência do Departamento de Estrada de Rodagem. Então, é uma situação que, se a gente notificar o Departamento de Estrada de Rodagem, com certeza aquilo vai passar a época de chuva, vai passar o final deste ano, né, e não vai se resolver. Então eu acho que ali é uma condição de bom senso. Não é tanto bom senso, porque ele tira o direito de ir e de vir. Então a pessoa solicitando um direito de poder entrar no bairro, né, pois existe valetas, existe buracos que, né, impede a passagem, né, até do próprio veículo, não está tendo com problemas na condição de sair de casa e de chegar em casa. E quando ele tenta procurar um órgão institucional, que seria, né, a subprefeitura, o problema ele é jogado para o Departamento de Estrada de Rodagem. Então, esse vínculo relacionado com a duplicidade de responsabilidade, ele traz transtornos sem, né, que ocorra nenhuma resolutividade. E isso acontece. A Sabesp joga para a prefeitura também, né, às vezes não pode fazer alguma coisa porque é um departamento de saneamento. Na estrada de rodagem, né, também existe um buraco, né, que se refere na entrada de um bairro inteiro, não é, na verdade, é a única entrada que existe, né? Então eu acho, senhor presidente, que eu vou encaminhar um ofício, eu gostaria que fosse encaminhado um ofício ao Departamento do Estrada de Rodagem, né? Que ali é uma condição que fosse, né, que a resolutividade deveria ser feita de forma imediata, pois os buracos ali eles estão se tornando cada vez mais intensos, mais fortes, e daqui a pouco está estacionando os veículos nos buracos. Em relação aqui, o nobre vereador Marcinho, ele referiu a luminárias ali no Jardim Capoavinha. Eu também tinha feito essa observação e gostaria também que fosse feito essa, viu, Marcinho, da Eletro, né? E também tive reclamações referente a esse problema que o bairro vem enfrentando, e também, né, notificar o departamento da prefeitura de obras, né, um programa de tapa-buraco naquela rua, pois os asfalto ali também eu acho que está em estado precário. Então são solicitações que acho que todos os vereadores aqui estão fazendo. Isso daí é uma situação que você imagina que quando nós estávamos na gestão anterior, nós tínhamos uma média são 3, né, com 10, seria 30, 20, né, quase 30, hoje nós temos quase 40, né, são 39. Senhor presidente, também são possibilidades que nós deveríamos nos ater, né, às discussões. Eu acho que parte por iniciativa do presidente, de nós discutirmos atitudes que são mais políticas, né, relacionadas com a Sabesp, relacionadas com o trânsito, relacionadas com o departamento de habitação, né, talvez esse é um problema importante que a gente tem, e a gente discutir baseado nessas estruturas que são mais importantes na condição de nós discutirmos na política. Eu não sei se seria, né, oportuno, né, o presidente, né, se manifestar até nessa possibilidade, presidente, né, na condição de se determinar, né, as condições de se discutir mais políticas, porque nós ficamos discutindo muito posicionamentos relacionados com cascalhamento, com patrulhamento,
com creche. Então, quer dizer, eu acho que isso ele tem um valor importante na sociedade, mas nós poderíamos discutir elementos que são muito mais importantes, né? Pois o patrulhamento, o cascalhamento já é, né, uma condição inerente ao Poder Executivo. Pra você ter uma ideia, nós às vezes tentamos até colocar que nem o doutor Oswaldo, uma época, no ano passado, não sei, ele solicitou um banheiro público na Rua da Feira, não foi, Oswaldo? Isso, né? É lei, né? Então, você tem uma ideia, quando parte do princípio do Poder Legislativo, né, imbuir o Executivo, passa a ser inconstitucional, pois leva a custos, né, ao Executivo. No entanto, né, a condição ela teria que ser inversa, né? É o Executivo trazer para nós podermos aprovar. Bom, meu tempo já está acabando. Eu acho que é só esses intempéries aqui que eu acabei de citar. E muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, nosso vereador. Gostaria de saber se tem mais vereador inscrito, doutor Oswaldo. Não falou. Vereador Rafael Tadeu Martins. Com a palavra o vereador Rafael Tadeu. Você fez 4 ofícios? Eu acho que fiz 4, né? Dá uma olhadinha, escolhe 3, e daí o outro nós estamos aconselhando. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite aos senhores vereadores e aos nossos amigos internautas. Bem, gente, como é de praxe, o vereador está aqui para pedir realmente que o nosso prefeito, tá, a nossa excelência, que providencie realmente o porquê de nós estarmos aqui. Eu quero fazer aqui as minhas solicitações verbais e dizer para vocês que, como nós somos eleitos pelo povo, nós temos que trabalhar pelo povo. É louvável, gostei da colocação do doutor Ricardo, mas eu quero deixar o seguinte, que nós temos aqui um tempo e vamos tentar, dentro desse tempo, estabelecer realmente o que foi pedido para a gente. Eu solicito a Vossa Excelência que contate a Electro para consertar a luminária localizada no seguinte local: Rua Raquel de Queiroz, Jardim Lúcia, Distrito Terra Preta. E para a instalação de luminárias no seguinte local: Rua Luísio Tancredo Gonçalves de Azevedo, Jardim Lúcia, Distrito Terra Preta. Eu quero colocar também, pedir a Vossa Excelência, essa aqui é uma segunda, a implantação de redutores de velocidades lombadas. Os lugares são o seguinte: Rua do Inverno, próximo ao número 574, Parque Náutico. Na Rua Alameda de Ibiriçá, Centro, próximo ao 1021, e outro ao Ponto de Táxi. Rua Raquel de Queiroz, Jardim Lúcia, Distrito Terra Preta. Rua Luísio Tancredo Neves, Rua Luísio Tancredo Gonçalves de Azevedo, Jardim Lúcia, Terra Preta. E, na verdade, você beneficia o bairro, você asfalta, e, infelizmente, os motoristas realmente eles não respeitam. Existe reclamação que Mariporã é uma cidade onde tem muitas lombadas, que nós precisamos de tantas coisas e vai lembrar de lombada. Mas o próprio motorista não respeita o seu semelhante. Então, o polícia da gente está pedindo realmente algumas providências. E, por fim, solicito a Vossa Excelência que faça a limpeza e capina e a retirada de entulho das calçadas, em especial da intermediação da Escola Estadual Nair Raniquel Romaro, situada na Avenida Dona Chalô Izermai, Estância Santo Antônio. Nesse caso aqui, você vai trafegar pela calçada, está cheio de entulho. Então, tem que haver a solicitação de alguém. E cabe a nós, o Poder Legislativo, né? Ok? Está aqui indicando. E gostaria só de fazer uma colocação em relação à indicação 114, que fala sobre a abertura dos portões. Faz-se necessário, pela falta dos locais seguros e adequados para as atividades socioculturais, esportivas e recreativas, além do que a comunidade está nos cobrando, pois até o fim do ano passado as escolas ficavam abertas aos fins de semana. Assim sendo, solicito ao prefeito as providências quanto ao citado. Então, quer dizer que a pessoa fica sem opção e
eu acredito que a escola é uma forma de você dar uma opção e uma segurança para essas pessoas, para essas crianças que estão, ao invés de estar na rua, tem um local apropriado. Senhor presidente, muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, nobre vereador. Mais algum vereador inscrito, doutor Oswaldo? Vereador Edio. Vereador Edio de Oliveira Souza. Com a palavra, professor Edio. Senhor presidente, primeiramente eu queria aproveitar a tribuna, assim como fez o nobre vereador Márcio Emídio, para tecer agradecimentos ao nosso subprefeito de Distrito Terra Preta, o Zé Ailton, que tem sido um âncora lá em Terra Preta, com uma demanda muito grande de problemas, e na medida do possível eu tenho acompanhado ele com todas as dificuldades, com falta de equipamentos, ainda com um número reduzido de funcionários. Ele tem, na medida do possível, atendido a todos. Somente começou já o tapa-buraco, como o Márcio falou. E essa semana mesmo, naquele requerimento que eu fiz na última sessão, sobre o problema do lixo, que está causando um mau cheiro ao bairro, estive com ele no transbordo e a qualquer momento que a gente liga para ele, ele nos atende e faz questão de estar sempre pronto a nos atender. Senhor presidente, gostaria que novamente fosse oficiado a operadora Vivo, pois ultimamente o serviço prestado nessa cidade pela operadora tem um volume de queixas muito grande. E não bastasse as inúmeras cobranças sobre o problema que os usuários estão vivendo, a operadora, por sua vez, demonstra total descaso com essa questão. Ninguém consegue mais atender uma chamada, nem fazer chamada. Então, gostaria que fosse novamente oficiada a operadora Vivo. Outro requerimento, senhor presidente, gostaria que fosse oficiado do senhor prefeito para que oficie a Polícia Militar, pois a ronda escolar ela não tem atendido nos horários de entrada e saída dos alunos da escola E. Pietro Petri e Carlos Augusto de Padre Fleury na Terra Preta, e são realmente muitas vezes tumultuada a saída e entrada de alunos e precisa sempre ter naquele local uma ronda escolar. E também fazer aqui uma parabenização às palavras do nobre vereador Dr. Ricardo, que citou nessa tribuna: nós temos que ater mais aos assuntos políticos, aos grandes assuntos que a cidade precisa discutir. E até mesmo ele fez colocação de uma indicação que foi feita aí, foi eu mesmo que fiz essa indicação, sobre banheiros públicos próximo à rodoviária e à academia ao ar livre. Quando a gente entende que, de repente, deve vir do Executivo esses projetos de lei para que a gente possa aprovar, mas a gente percebe que muitas vezes a demanda é muito grande e às vezes assuntos como esse são esquecidos. Então, há quanto tempo já temos a feira livre naquele local e muitas vezes os feirantes e o grande número de pessoas que ali naquela praça ocupam, não tem um banheiro para usar. Mas eu gostaria de parabenizá-lo pela fala do nobre vereador, e acho que há grandes assuntos políticos para que nós, nas próximas sessões, possamos mais nos preocupar. É só isso, presidente. Obrigado. Obrigado, nobre vereador. Mais algum vereador inscrito, doutor Oswaldo? Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Com a palavra, vereador doutor Oswaldo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu
quero aqui discutir um assunto com os senhores, que é sobre a visita da jornalista cubana Ioane Sanches, que esteve no Brasil para fazer debates sobre política do seu país nos últimos 15 dias. E isso coloca em xeque o que aconteceu com a democracia em nosso país. Senhor presidente, o debate de ideias em nosso país, ele é característico em todos os âmbitos sociais da nossa nação. E esse debate foi violado nas últimas semanas por grupo de pessoas simpatizantes ao regime ditatorial dos irmãos Castro em Cuba, quando esses grupos impediram a jornalista Ioane Sanches de participar de um debate na cidade de Feira de Santana, onde seria apresentado um filme onde ela é entrevistada, e devido às manifestações desses grupos, esse debate foi suspenso. Isso voltou a acontecer aqui em São Paulo, na última quinta-feira, quando ela estava relançando o livro dela, chamado de Cuba com Carinho, e novamente um grupo de manifestantes contrário à fala dela impediram que essa sessão de autógrafos e de discussão política fosse realizada. Então, senhor presidente, essa intolerância com os discursos dessa jornalista, que ela quer apenas falar sobre política, ela quer falar sobre o que acontece no país dela, ela quer falar sobre pluripartidarismo no país onde ela vive, que só tem um partido, ela quer votar, ela quer levantar a bandeira de um processo democrático onde as pessoas escolham os seus dirigentes, e ela foi impedida simplesmente de votar por pessoas que têm a liberdade de expressão. Então, impedir o lançamento de um livro, ele é totalmente contraditório à democracia do nosso povo, porque impedir o lançamento de um livro é um crime, né? Você impedir que alguém expresse suas ideias em nosso país, está na Constituição, é um crime, é um absurdo, né? Pessoas usarem assim da sua liberdade de expressão, impedir a liberdade de expressão de outra pessoa. Né? Essa intolerância, né? Apenas porque essa pessoa quer eleições diretas em seu país, é inadmissível que ocorra dentro do nosso país. Sobre essas manifestações contrárias à sua presença aqui no Brasil e contrárias às suas ideias, né? Por esses grupos simpatizantes a regimes ditatoriais, ela foi questionada e perguntaram a essa jornalista, né, o que ela achava dessas manifestações contrárias a ela. Então ela respondeu: gostaria que em Cuba as pessoas tivessem a mesma liberdade de manifestação como essas. Perguntada também se ficou amedrontada com as manifestações hostis a elas aqui no Brasil, ela respondeu: estou acostumada a ser perseguida, reprimida, coagida e difamada pelo regime político em meu país. A passagem dessa jornalista aqui no Brasil, senhor presidente, nos traz reflexões sobre a nossa liberdade de expressão. Nós, o senhor e eu e muitos outros aqui dentro, que vivemos num período de um regime ditatorial, sabemos o quanto isso é ruim para o crescimento de uma nação. Nós sabemos, né, porque naquela época nós não podíamos expressar nossas ideias, não podíamos falar de política, a não ser a favor do governo. Porque se falássemos nós seríamos presos ou sumiríamos, e muitos amigos nossos com certeza desapareceram por conta disso, meus inclusive. E quando nós conseguimos a nossa liberdade, o direito de falar, de criticar, né, muitos daqueles que conseguiram essa liberdade de falar, agora vão contra alguém que está falando que eles queriam falar no passado. Então, é uma incoerência isso, né? Nós precisamos refletir muito sobre a passagem dessa jornalista aqui no Brasil, até porque na nossa Constituição, feita por nós, em 88,
Logo no início, a Constituição brasileira diz o seguinte, logo nos direitos e garantias fundamentais, né? Os direitos e os deveres individuais e coletivos, no artigo 5º, no inciso 4º, diz o seguinte: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. No inciso 9º, diz o seguinte: é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Ela foi censurada aqui no Brasil, ela foi proibida de falar o que ela pensa. O que chama mais atenção ainda, senhores, é que no inciso 41 desse mesmo artigo, diz o seguinte: a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. E não foi feito nada, não aconteceu nada. Ela foi impedida de falar e foi embora do Brasil, e até agora nada foi feito com aqueles que impediram ela de se manifestar. Eu trouxe esse assunto aqui, senhores vereadores, para que a gente se atente à nossa liberdade de falar aqui nesta tribuna. Nós, como todo o povo brasileiro, nós temos o direito de expressar as nossas ideias, nossos pensamentos. Seja que partido for, nós podemos falar aqui bem ou mal de quem nós quisermos. Como todo brasileiro tem. Mas nós ainda temos mais, que nós temos aqui a imunidade parlamentar. Nós podemos aqui falar o que quisermos, que não seremos processados, não seremos presos por conta da nossa ideia, até porque nós representamos o povo e temos o direito de falar. Então eu queria chamar a atenção dos senhores para que essa tribuna aqui fosse usada também, como deve ser, para nós termos a nossa liberdade de expressão, para nós falarmos aquilo que nós pensamos, aquilo que nós quisermos, independente de qualquer intolerância, de qualquer repressão, que nós vivemos num país democrático. Gostaria que isso fosse também um direito de qualquer cidadão que viesse de outro país discutir as ideias lá do país dele, onde ele não pode falar. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, nobre vereador. Mais algum vereador para fazer uso da palavra? Vereador Walid Hamid. Com a palavra, vereador Aladim. Boa noite, senhores vereadores, público presente, a todos que nos assistem. Senhor presidente, primeiramente, antes de ir aos temas que eu quero debater essa noite, queria solicitar ao prefeito uma operação, já começou na região central de Terra Preta, a operação tapa-buracos lá na estrada Laramara, e observar que também seja recapeado o trecho da estrada que foi refeita a tubulação entre lagos, do acampamento Videira. E também queria ressaltar, eu já até fiz um ofício, mas eu queria mandar um outro por aqui também, a ser emitido para a empresa OHL. Até pegando uma bela carona com o meu amigo e vereador doutor Ricardo, que falou tanto aqui sobre a questão de saneamento, a questão de esgoto, é uma coisa tão simples, mas tão complicada no município. Olha, eu não consigo contar nas mãos, não consigo nem refletir o número de ligações que a gente sabe que existem, e despejo de esgoto em via pública, ligação clandestina na região central. A Sabesp muitas vezes ela reclama, mas eu tenho que dar a mão à palmatória muitas vezes. Aqui o doutor Oswaldo se expressou aqui com muita emoção, e é verdade, acho que a gente tem que falar o que realmente a gente pensa e como é que tem que ser administrado o poder público, né? Muitas vezes a gente cobra, exige, mas também temos que cobrar algumas situações de munícipes também, que existem inúmeras despejos de esgoto na rua, quando deveria fazer fossa, existem ligações em redes de galerias pluviais, que as pessoas ligam esgotos, e isso vai tudo para o manancial, e a gente vê se debatendo aqui com proibições ambientais o tempo todo.
E isso tem infringido totalmente na nossa política aqui. Eles sabem disso, a gente sabe disso, mas a gente não vê um plano de ação contra isso. Então isso tem pesado muito na balança, nos bastidores da política estadual, com relação às liberações. Se vai liberar para fazer alguma coisa aqui, se vai liberar o royalty da água, se vai conseguir concessão de algum projeto na área de turismo na represa, ou algum turismo que envolva a nossa rede aqui de mananciais, alguma liberação de loteamento, a gente não consegue. E com isso, cada vez mais a nossa renda vem baixando. Só que a nossa população aumenta cada vez mais, senhor presidente. Cada vez mais. Vale aqui lembrar que, como disse o nosso novo vereador, doutor Oswaldo, que é um vereador já de 4 já, desculpa, doutor. É que o senhor é novinho, então a gente confunde. Eu sempre acho que é a primeira. Então, mas que, pela experiência já de estudo, a gente analisa políticas de outros governos, de outros países e vê que a gente vive uma realidade parecida, só que totalmente omitida, com uma falsa democracia. Então, o que a gente fala muitas vezes, até me referindo à indicação que eu fiz hoje sobre a questão de um refis, sobre um desconto, aqui está o doutor Marcos, que é do jurídico da prefeitura, muita gente é contra. Poxa, mas você vai fazer um refis para os munícipes, mas começa e não paga. A gente sabe que acontece isso, mas a gente sabe que muita gente quer também pagar e não consegue. Eu tenho um amigo que ficou 5 anos sem pagar e o negócio dele mais que dobrou a dívida dele. Honorário advocatício, mora diária, juros, correção monetária, isso pesou bastante. E a gente sabe aquela questão de inventário, como acontece, quando vai passar de um para outro, e isso é um problema muito grande. Nós vimos na outra gestão passada aqui, duas situações de refis, 2 programas aprovados por essa Câmara, que foram feitos. A gente sabe que existem inúmeros parcelamentos que começaram e não foram concluídos, mas a gente sabe também, vamos dar a mão à palmatória também, que a gente tem que fazer o nosso lado gestor também. Por que muitos projetos não acontecem? Porque não tem dinheiro a prefeitura. Você vê algumas secretarias desfrutando disso, outros desfrutando daquilo. Por que asfaltou tal rua? Porque existiu uma certa política externa que trouxe para a interna. Então, ou seja, veio dinheiro de fora, de Estado, federação, mas nós não conseguimos produzir esse dinheiro, senhor presidente. E é isso que tem sido o fiel da balança aqui. Nós, quando queremos fazer alguma coisa, o vereador tem que fazer um apelo para o Estado, fazer junto ao prefeito, junto ao presidente da Câmara, junto a algum deputado que na federação. Então, só que a gente acaba esquecendo, muitas vezes a gente pensa somente naquela questão eleitoral. Vou fazer isso para que atender, para agradar, e possamos nós esquecer o nosso lado gestor. Então, a questão da habitação que foi ressaltado no dia 28 de janeiro, até parabenizei aqui o nosso ilustre prefeito, porque eu esperava há muito tempo isso, tem que ser feita de uma maneira muito incisiva. Faça sim o plano de habitação. A gente sabe quantas pessoas aqui não têm contrato de gaveta, quantas pessoas aqui estão em loteamento considerados irregulares. A gente sabe da dificuldade. E não chega luz lá e nem água, porque não sai a numeração predial, não dá memorial descritivo, não sai nem nome na rua. Quantas pessoas vocês conhecem que estão nessa situação nessa cidade? Mas é isso que eu venho ressaltar para todos os seus vereadores, que essa é uma bandeira que eu carrego da habitação, mas que eu não luto por mim mesmo, eu luto por um todo. E aqui o vereador Rafael, que muito bem falou, não importa se for o primeiro ou o último, todo mundo aqui foi eleito pelo povo, e aqui dentro dessa cadeira aqui, todo mundo tem o mesmo peso e o mesmo voto. E acabou. Então todos temos que lutar por um todo, que é a nossa cidade. Então o plano de habitação, ele tem que ser feito sim, meu presidente. Eu tenho certeza que a gente vai começar a ter uma situação positiva com essa regularização que já foi iniciada na antiga gestão do senhor Ayacida, aqueles 20 loteamentos, que já saiu 2, se eu não me engano, Chácara Arantes e Henrique Martins, o terceiro era Gibeon, que já tinha se iniciado, mas nós precisamos melhorar a nossa política ambiental de saneamento para que a nossa de habitação seja uma frutificação disso.
a gente sabe que o peso da opinião da Sabesp com relação ao despejo de sujeira e dejetos na represa pesa muito na política interna do Estado. E por isso que as concessões não vêm para cá. Por isso que os benefícios não vêm para cá. Então, até aquela possibilidade de nós conseguirmos uma parcela dos royalties das cidades turísticas do Estado, que, se não me engano, acho que são 52, que vem uma porcentagem considerável para cada cidade. Atibaia é considerada um município de distância turística por causa do ar, e eu não sei até hoje a diferença do nosso ar para deles, mas que existia uma política no passado que fez isso acontecer, e eles recebem um benefício de, se eu não me engano, 2 ou 4 milhões de graça para eles investirem no que eles quiserem com relação ao turismo. Mas nós não temos, com muito mais recursos hídricos e naturais que temos aqui em cima de Atibaia, e nós não recebemos. Então, como é que o Estado vai poder fazer essa política conosco? Então, é isso que a gente tem que debater. Então, eu faço aqui esse desabafo com relação a essa questão da habitação, que precisa ser incisiva para regularizar a cidade toda, para que a gente possa conseguir dar toda a assistência de ligação de água, ligação de luz, um projetinho de nome de rua, que seja, por mais simples que seja, um asfaltamento, que muitas vezes, se não tiver memorial descritivo, não é asfaltada a rua, para conseguir também, vamos falar português claro, que entre dinheiro nessa prefeitura, porque está aqui nosso ilustre procurador do município, doutor Marcos, são 52 mil processos, doutor Oswaldo, de parcelamento que nós temos aqui, de dívida ativa, que está parado, 52 mil. O município de Franco, com 152 mil habitantes que tem lá, baixou para 2.500. Mas fazendo uma política de habitação, de regularização, e tendo um jurídico que cobre isso. Ele faz por um todo, mas também cobra isso. Agora, como que eu vou cobrar algo que está irregular, que eu não consigo dar essa sustentação? Como que eu vou fazer? Então, é esse apelo que eu faço. A população que venha nos cobrar com relação a isso, é um apelo que eu faço a mim mesmo, uma bandeira que eu carrego, a todos os vereadores, que nós possamos nos empenhar nessa questão gestora dessa política municipal de habitação. E queria agradecer por tudo, senhor presidente e senhores vereadores, pelo desabafo. E agradeço a todos. Obrigado, nosso vereador, o mais novo papai dessa Câmara, dá felicidades e muita saúde para a família e parabenizá-los. Mais algum vereador para fazer uso da palavra? Doutor Oswaldo. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Com a palavra, vereador Nil. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, aquele que nos assiste pela internet, boa noite. Senhor presidente, gostaria de fazer uma cobrança à nossa secretária de obras, gostaria que fosse encaminhado um ofício, no sentido de que ela possa esclarecer o andamento do asfalto do Hortolândia, na Avenida Berna, Estrada dos Morais, considerando que esse asfalto está parado desde a gestão anterior, né, e vem causando alguns transtornos para a população da região, inclusive com alguns acidentes já ocorridos lá. Então, gostaria de fazer essa solicitação, que viesse ofício à Secretaria de Obras. E, ao mesmo tempo, gostaria de que enviasse um ofício para agradecer em relação a uma obra que está sendo feita lá no DIB, ali na Renascença. Tive fazendo uma visita lá com a nossa secretária Ticiane, então ela foi muito prestativa. A obra também estava parada e ela conseguiu atender lá a solicitação que nós fizemos para aquela região do bairro do Renascença. Também gostaria de fazer uma justificativa em relação a uma indicação da possibilidade do prefeito estar implantando no nosso município o Conselho Municipal da Cultura.
Esse conselho é de suma importância. Acredito que para que a gente possa ter uma integração do Conselho Municipal da Cultura entre o Plano Nacional da Cultura, para que a gente possa conseguir, né, receber recursos através dessa parceria e integração. Considerando que na cultura, a gente sabe que é difícil o orçamento, que se a gente consegue essa integração, vai ser muito importante para a gente, para o nosso secretário Oxana, que está fazendo um ótimo trabalho aí à frente da secretaria. A outra justificativa é em relação à indicação da possibilidade do prefeito implantar um PSF, Programa de Saúde da Família, para atender os moradores daquela região do Hortolândia, Dibe, Renascença, Floresta Negra, Santa Fé, Parque Votorantim e Oásis Paulista. Com a instalação da unidade do Programa de Saúde da Família, os moradores dos bairros acima citados serão extremamente beneficiados devido à dificuldade atual do acesso ao posto central. Vale ressaltar que este programa ainda ajuda a diminuir a frequência desses moradores no posto de saúde central de Mariporã, evitando que sobrecarregue o atendimento desse posto e pronto-socorro central. Até o nosso secretário aqui, o Dr. Blanco, né, participou de uma reunião com essa Câmara e ele fez essa explanação, que é uma superlotação no centro, na unidade central do posto de saúde aqui da cidade, e do pronto-socorro. Acredito que essa implantação do PSF naquela região, que por sinal também não tem muito acesso, e quando eles querem ter acesso, eles são taxados, né, através do pedágio, que o nobre presidente aqui, eu acompanhei na outra gestão, né, lutou bastante pelaquela região em relação ao pedágio que aquela população são taxadas. Isso até dificulta que a população possa ter acesso a tudo nessa cidade. Então isso também eu acho que acaba contemplando aquela população. Só isso, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador. Mais algum vereador para fazer uso da palavra? Vereador e presidente S. Minoso Júnior. Solicito ao vice-presidente que assuma os trabalhos. Com a palavra, o presidente S. Minoso Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, você está cumprimentando o presidente do PT, o João Cardoso, o Zé Ceará, ex-vereador, Manuelino, membros da Associação de Moradores do Jardim Samambaia. Os temas aqui abordados pelos nossos companheiros e nobres vereadores são de grande importância. Eu teria aqui algumas coisas para estar falando. Para o vereador Aladim, além de dar os parabéns aí pelo papai fresquinho que está aí, queria dizer o seguinte: você abordou uma questão de fundamental. A questão fundiária em Mariporã é uma questão para ser resolvida e traz consequências que a gente vai abordando pontualmente. Se a gente tem um prefeito que é um grande gerente, que faz bem a gerência da cidade, ele trata das questões pontualmente. Mas se a gente tiver um estadista, ele vai tratar das questões de forma estratégica. E a questão fundiária de Mariporã é uma questão estratégica. Consequência de violência na cidade, ocupação irregular de áreas que não são adequadas, não é? A questão da Sabesp, não é? Que nós temos problema sério. Aí nós temos impacto, nós temos um crescimento, o IBGE nos apontou de 90 a 2000, de 91 a 2000, um crescimento populacional de 37%. Continua crescendo 3,7 e 3,6 por ano. Nós tivemos um acréscimo nesses últimos 12 anos de 43% da população. Junto com isso, vem as questões de moradia, Vossa Excelência falou de plano habitacional, questões de falta de vagas em creche, nós temos uma demanda de 500 vagas reprimida, não temos vaga para crianças, famílias, 500 famílias
na nossa cidade. Então, quando nós fazemos a indicação, propondo parceria com o governo do Estado para que se construa a creche, a gente está focando pontualmente, mas a questão fundiária precisa ser resolvida. Quais são os impactos na questão fundiária, nobre vereador? Nós temos uma lei de proteção de mananciais que não permite regularização. Exemplo, uma propriedade para estar próxima do entorno da represa tem que ter 5.000 metros. E daí vai indo, 2.000, 3.000, vai subindo e tal. Então, a questão fundiária de regularização, que tem um programa de cidade legal, que Mariporã está já há alguns anos tentando implantar, e Vossa Excelência lembrou, 2 bairros estão começando a tentar se regularizarem, que é a Chácara Arantes e o Jardim Henrique Martins, que está na área central. O problema fundiário é o nosso grande problema, e aí precisa pensar de forma estratégica e tentar resolver os problemas que são consequência dessa questão fundiária. Questão fundiária não se resolve de hoje para amanhã, nem o mandato do Dr. Márcio, se tiver reeleição, for eleito, consegue resolver por todo. Mas, se nós tivermos um estadista sentado na cadeira de prefeito, ele vai pensar estrategicamente e buscar encaminhamento para que, a médio prazo, 10, 12, 15 anos, nós tenhamos uma situação um pouco melhor. E temos uma série de outros problemas na cidade. Por isso que, de uma forma pontual, nós tentamos olhar para os problemas. Falta vaga em creche, vamos propor parceria com o governo do Estado que está disponível. Tivemos contato com o secretário da Educação de fazer uma creche de 200 vagas. E nós temos, propondo para o governo do Estado, em parceria, convênio com a Prefeitura, de fazer escolas, porque a demanda por vaga não está só na creche. Nós temos na rede pública estadual, que é responsável pelo ensino fundamental e médio, necessidade de construção. Nós temos escola que faz curso de 5ª série a 3º ano colegial, que não tem quadra. É um cubículo. Eu estou me referindo, no pior espaço físico, apesar de ter bons profissionais, a escola Odarico, que atende a região onde Vossa Excelência, vereador Nil, atua, da sua região ali. É uma escola que tem 5 salas de aula, uma secretaria, um pátio minúsculo, e lá estamos formando os jovens. O ano passado eu entrei em contato com a Secretaria da Educação e há uma possibilidade de se construir uma escola maior, só que a Prefeitura tem que entrar com uma contrapartida, que é um terreno. Houve um decreto do antigo prefeito, do ex-prefeito, de desapropriação de uma área que foi aceita, inclusive, pela Secretaria de Educação. O projeto está parado. Há um decreto do prefeito pedindo a desapropriação da área. Temos que fazer com que isso flua. Aquele espaço que não serve para formar alunos de 3º ano de ensino médio, mas serve para acomodar crianças em berçário, crianças em creche. Lá dá para a gente ter mais umas 50, 60 vagas e atender a demanda da região. Então, nós temos o mesmo problema com uma escola Pedro Galrão. No entorno da escola Pedro Galrão existem creches e escolas de educação infantil e até de fundamental municipal, até 4ª série, que são espaços alugados. A Prefeitura gasta R$700 mil por ano em aluguel de espaços para PSF, para creches, etc. Então, pensar a cidade como um todo. Mas eu queria me referir também, aí eu abordei esse assunto, até para tocar também nas indicações que eu estou fazendo, que eu estou pensando também em termos de um bom gerente, mas nós temos que pensar estrategicamente, e a questão fundiária passa pela lei que está parada há 3 anos na Assembleia Legislativa, na relatora, a deputada Célia Leão, tá certo? A relatora está 2 anos para ela fazer o relatório sobre a lei de proteção de mananciais da Bacia do Juqueri, que diz respeito ao nosso sistema aqui, o sistema da Sabesp, todo esse sistema de abastecimento da cidade de São Paulo, 60 e poucos %, mais a nossa região. Então, está parado lá. E nós precisamos, se temos uma estratégia de resolver os nossos problemas, atuar politicamente frente à Assembleia Legislativa, e já tivemos, junto com o Conselho de Meio Ambiente, já as forças políticas se
se uniram, e nós temos que fazer com que isso flua. Uma lei de proteção de manancial mais flexível vai possibilitar que a nossa questão fundiária tenha agilidade. Nós temos que conhecer qual é o nosso grande problema, pensar de forma estratégica e tentar resolver. Dr. Oswaldo fez uma abordagem sobre como está a nossa democracia. Nós temos uma Constituição democrática de 88. Nós temos 25 anos de democracia, desse último período de democracia. Tivemos vários períodos anteriores. E tem um historiador que eu sempre uso como referência, que é René Davidson, que diz o seguinte, um povo que não conhece a sua história está fadado a cometer os mesmos erros. Dr. Oswaldo está falando da intransigência, da intolerância, de uma atitude antidemocrática. E traz isso para nós aqui. E nós aqui na Câmara temos um papel fundamental de fazer com que o nosso diálogo, a nossa comunicação com a população e essa interação com a população seja o nosso melhor handicap para que a gente faça um mandato voltado para o interesse da coletividade. Não é à toa que nós estamos fazendo o nosso jornal, o nosso site, a nossa ouvidoria, a nossa interatividade através do Facebook, que é uma maneira ágil de se comunicar. Nós estamos buscando caminhos e nós temos que aperfeiçoar. Talvez resgatar a tribuna livre, nobre vereador, eu sei que Vossa Excelência estava comentando, ou até buscar um mecanismo melhor, mais aperfeiçoado, para que a população venha aqui também usar a palavra. Para que a população também venha aqui colocar os seus problemas. De que forma? De uma forma democrática. Só existe democracia se a gente cumprir com a nossa Constituição e com as legislações do país. Só é democrático quando a gente está dentro da lei. E dentro da lei é possível, nós fazemos muito mais e entendemos melhor os nossos problemas e tentar resolver os nossos problemas de uma forma mais madura. Eu encerro por aqui, só dizendo o seguinte, essa Casa de Lei está contribuindo. Tivemos audiência pública na